Está voltando e mandando um beijo para vocês. Beijo. Estamos ao vivo. Boa tarde. Estamos aqui na Taba TV para mais uma entrevista no programa Falou e Disse. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, e meu entrevistado aí, super importante, meu amigo também, chamado Guima Araújo. Guina Araújo. Não é, Guina? Pode dar uma boa tarde aí aos nossos telespectadores e ouvintes da Taba TV. Alô, Helena, prazer estar aqui com você. É muito legal essa história de dar uma entrevista. Não tenho muita prática, não costuma acontecer sempre, mas muito especialmente fico feliz de estar com você aqui e poder dar uma ideia do que eu fiz, do que eu tenho feito. Maravilha. Obrigado pelo convite. Ótimo. Agora está havendo um som, estou ouvindo um som, não sei se está vindo aí de você, só para você perceber. Bom, eu acho que hoje a entrevista vai ser super interessante, porque você conversar com o jornalista é a garantia de ouvir muitas histórias, e muitas histórias diferentes, histórias assim incríveis também. Porque do que o jornalista às vezes vai fazer uma reportagem, aquilo que já vai virar notícia, mas tem todo o processo de construção da notícia. E aí, esse processo da construção da notícia é que é o barato e que fica, às vezes, nos bastidores. E essa questão nem vem à baila, né? Como é que, no processo de uma reportagem, de uma história que você demorou, às vezes, meses até para terminar, surgiu tanta coisa. Então, por isso que esse meu amigo, que é jornalista, fotógrafo, ele reúne essas duas coisas, e eu acho que é muito importante. E ainda tem a faculdade, né, como jornalista também, ele desenvolveu a faculdade de escrever legal. Então, de elaborar livros também, e com conteúdo muito bom. E, além de tudo, ele soma uma experiência que seria uma experiência acadêmica, mas ele traz a academia para as ruas. E é isso que eu acho mais importante, porque ele fez sociologia no IFIX, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele traz esse conhecimento também da academia, mas ele com a vivência das ruas, com a vivência diária como fotógrafo e como transeunte, como brasileiro que ele é, e brasileiro antenado, e muito antenado, né? Então, por isso que eu quero começar a história do Guina. Eu quero para ele falar de um livro que foi em 2007, lançado no Rio de Janeiro, com um grande estardalhaço, foi assim um fenômeno, porque aquele livro não foi um mero lançamento de um livro, né? Na realidade, foi muito mais do que o lançamento de um livro. Foi uma espécie de quase que não vou dizer um teatro, mas um evento em que muita gente compareceu nesse evento e o livro ganhou muita força. Então, eu quero que ele comece a falar da construção desse livro, que é sobre um cara chamado Apoena, ele que vai dizer, o homem que via longe, né? Ou via de longe. Então, vou dar a palavra para ele começar o programa falando sobre este livro e sobre a construção, tudo que está atrás do livro, em volta do livro, no meio do livro, etc, etc, etc. Vamos lá, Guida. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Todo mundo da imprensa tem, da fotografia especial, tem muitas histórias por trás, né? Na verdade, todo mundo gosta de saber o que aconteceu, o que levou a pessoa a fazer aquela foto. Qual é a história daquela foto?
né? Então, esse livro, na verdade, é resultado de uma reportagem que eu fiz com a companhia da Lilian Newland, repórter do Jornal do Brasil, em 1981. Nós fomos a Rondônia acompanhar um trabalho do Capoeira Meireles, que era um dos grandes indigenistas brasileiros, filho de Chico Meireles, da mesma época dos irmãos Vilas Boas, um camarada que teve contato com muitas tribos ainda desconhecidas, ainda sem contato com o ser humano, com o brasileiro do litoral. E aí havia uma questão muito forte na época, que era a questão dos cintas largas. Eles tinham matado um antigo jornalista que virou indigenista, o Sidônio, que foi viver na aldeia dos Cintas Largas, lá na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, e que acabou sendo morto por eles. Nós fomos, 10 anos depois, reconstituir essa história. Saber... Guina, desculpe te interromper, mas está havendo um som, parece que está replicando... Um som atrasado, né? Vamos ver com a Cris o que está acontecendo, ou ver se a tua aparelhagem aí, por favor. Ô, Guina, eu acho que você abriu o YouTube no seu laptop e o som do YouTube que está fazendo isso. Deixa no mudo. Não, está no mudo, mas eu também já fechei e continuou. Não é essa conexão. Não tem outra guia no seu navegador aí com isso? Não, agora... Guina, não sei eu acho que você abriu o YouTube no seu laptop. Eu vou fechar minha... Está fazendo isso. Deixa no mudo. Não, está no mudo, mas eu também já fechei e continuou. Não tem outra guia. Então, tem aqui um celular também que está com a conexão. Então, abaixa o volume do celular aí, pode ser isso. Já está fechado. Vamos ver agora se funciona. Eu acho que de repente era o celular, porque agora sem ele... Continua, né? Mas eu continuo ouvindo o som. Também continuo. Bom, agora eu só tenho esta conexão direta aqui que nós estamos fazendo. Já está fechado. Vamos ver agora se funciona. Vê se não tem um navegador aí no PC. Para de falar e continua ouvindo o som. Sem ele. Deixa eu ver. Acho que eu sei. É que eu tinha aberto... Já descobri. Dá só um instante. É que eu tinha aberto... Vê se não tem um navegador aí no PC. Agora vai ser. Deixa eu ver. Descobriu a pólvora. Acho que eu descobri. É porque eu tinha aberto esse link muito antes e deixado aqui no computador. Tá vendo? Agora... Ainda bem que descobrimos, né? Ótimo. Então, como você ia falando, né? Continua. Você estava dizendo do livro que você fez com a Lilian, né? Com a Lilian Newland. Apoiando o homem que enxerga longe. Então, voltando à questão, era um indigenista brilhante que abriu contato com muitas tribos desconhecidas na região, tanto de Rondônia, sul do Mato Grosso, Amazonas. Então, nessa época, nós fomos lá, porque 10 anos antes, um jornalista, Posidônio, esqueci o sobrenome dele agora, tinha virado indigenista, tinha ido viver com os Cintas Largas e acabou sendo assassinado pelos Cintas Largas, porque um grupo, uma racha, um problema lá, ele foi vítima dessa questão. E nós fomos recuperar isso e passamos, então, eu e a Lilian Newland, que foi ela que fez o contato, ela que sabia quem eram as pessoas, passamos, sei lá, 2 semanas, 1 semana e meia, lá em Rondônia, no final de 81. E desse material que mais tarde se fez o livro, porque, além do Apoena, a esposa dele era uma antropóloga da Universidade de Goiás e tinha muito material sobre os índios, fez muitas pesquisas, acompanhou ele em várias expedições. Então, era um material vasto. Eu fiz um depoimento sobre a minha experiência lá, fez uma mini biografia do pai dele, do Francisco Meirelles, e a Lilian fez o principal. Eu fui mais um colaborador do que ela, que foi a responsável pelo livro em si. Mas, em suma, foi uma vivência muito forte, né? Porque eu
era um bicho de urbano, e, de repente, lá estava eu no meio das aldeias, lá de Rondônia, estive em várias aldeias, especialmente nos Cintas Largas, que era uma coisa muito, muito forte, porque havia ainda aquela memória daquele momento em que houve a morte do Posidônio. Então, a gente foi lá dando a impressão de que estava fazendo uma investigação, quando não era essa, mas os indígenas ficaram muito incomodados. A gente estava na aldeia, os homens sumiram, só estavam as mulheres, e a gente deu uma olhada nos lugares e vimos que era melhor ir, sair fora. Mas isso até está bem relatado no livro. Faz parte da experiência jornalística, né? Você está, de repente, no meio de uma situação complicada, pesada, né? Como tantas outras que a gente vive por aí. Mas resultou num livro muito bom, porque recuperou a história do Apoena, que fez muitos outros trabalhos, e eu fiquei feliz em colaborar, foi muito bom. É isso. E aí, quando vocês fizeram o lançamento lá no Leblon, me conta o que teve de especial nesse lançamento. Foi legal, a presença da Letícia Spiller, isso, mais um outro autor. Isso foi em 2007, já estou um pouco. Eu não lembro mais os detalhes. Houve alguns que deram presente. Na verdade, os contatos eram basicamente da Lília, porque eu realmente não tinha a convivência com a questão, né? Foi vivendo na experiência daí da Rondônia mesmo, né? Mas foi muito forte, foi muito legal, deu muita emoção esse livro. Foi a primeira experiência de publicar um livro, quer dizer, uma parte de um livro e tal. Mas me estimulou a fazer outros trabalhos mais na frente, né? Foi muito bom. E você gostaria de falar de um outro livro, já que a gente está conversando sobre publicação de livros, um segundo livro que você tenha publicado que você gostaria de fazer referência? É o seguinte, eu fiquei no fotojornalismo direto desde os anos 70, meados dos anos 70 até a virada do ano 2000 e pouco. Mas, a partir dos anos 90, muito mais para empresas e fazendo freelancer, porque antes eu trabalhei na editora Block, né, que é a Manchete e a Fatos e Fotos, são as principais revistas. Aí estão as fotos com a Letícia Spiller, com como é que é o nome dele? É um cara muito interessante, Sérgio Fonta, que hoje, inclusive, é o presidente da Academia Carioca de Letras, Tesse Calado, foi muito legal, foi um momento emocionante. Mas então aí, lá pelos anos 2000, que eu, já final dos anos 90, que eu comecei a concentrar atenção em escrever, e publicar e tal, né? Quer dizer, aí passei o começo dos anos... Comecei a escrever desde meados de 90, mas passei o começo dos anos 2000, por um lado, fazendo um mestrado, porque nessa altura eu terminei o curso de Ciências Sociais, que eu tinha começado nos anos 70 e tinha abandonado na época da ditadura, na época do governo Médici, larguei o IFIX e fui até, inclusive, tentando ir ao Chile de carona. Minha companheira na época, e mais um amigo, nós passamos 3 meses viajando de carona, fomos até quase ao Chile, mas o dinheiro acabou, a gente precisava ter com dinheiro, com uns dólares para trocar, e a gente achou que era complicado entrar lá. Isso foi em maio de 1973. E aí voltamos para cá, o que, na verdade, foi, entre aspas, uma sorte, porque em setembro houve o golpe contra o Allende, né? A gente achava que podia ir lá participar de um processo transformador da sociedade do Chile, colaborar, mas escapamos de uma armadilha, né? Mas então, nessa história, eu também terminei Ciências Sociais só no final dos anos 90, começo de 2000, e aí, além de investir no mestrado, eu fiz História Comparada, também no IFIX, eu investi em literatura e passei um tempo escrevendo um romance histórico, que é O Jogo do Resta Um, que até eu fui pegar os livros ali no começo. O Jogo do Resta Um é a história de uma comunidade de características quilombola, aqui no estado do Rio, no município de Areal,
em que eles ganharam dos fazendeiros, na época posterior à abolição da escravatura, um território, uma terra bastante grande. Porque essa altura o café já tinha acabado e para o fazendeiro já era mais prejuízo do que vantagem ter aquelas terras. E eles ficaram com elas, mas aos poucos os sitiantes, os donos de chácaras ali por perto foram comendo pelas beiradas. Então, o livro trata do jogo do resta um, aquela coisa que você vai perdendo as peças e restou aquele pedacinho de terra onde está aquela comunidade até hoje, chamada Boa Esperança, lá em Areal, entre Petrópolis e Três Rios. Eu passei esse começo de 2000 concentrado nesse livro, escrevi, refiz 10 revisões no total, participei de um concurso, quase fui finalista, mas publiquei só depois, em 2009. E depois, em paralelo, fui fazendo uns contos e tal. Então, no começo dos anos 2010, 12, que eu já tinha um material acumulado. Em 2013, eu abri uma pequena editora, uma MEI, chamada Guina Edita, e comecei a publicar uns livros. Então, aí eu fiz um livro de contos, e depois eu fui fazer livros em que eu utilizei como base o meu acervo fotográfico, o material que eu tinha de fotografia. Vou apresentar rapidamente aqui o que eu andei fazendo. Por exemplo, então, em 2012, eu fiz esse livro, que já estava, na verdade, sendo preparado há alguns anos, chamado 2112 é o Fim, em que eu fiz umas previsões sobre o futuro do país, em termos assim, ecológicos, basicamente, socioecológicos, usei como referência obras literárias e trechos históricos brasileiros que serviam como estrutura para um conto em que eu tratava de uma região e outra. Na verdade, o livro trata de dezenas de cidades de Brasil afora, são citadas nos contos, e é como eu chamo, os contos crônicos, né? Porque fala do problema que se avizinhava no Brasil com a piora das condições ecológicas. E isso aí foi muito antes de que nós chegássemos a essas crises agora do tipo seca na Amazônia, tragédia de enchentes no Sul. A coisa nem estava nesse nível, né? Na verdade, já ultrapassou as minhas previsões, aspas, né? Eu já estou achando que tinha que reduzir, em vez de 2112 é o fim, acho que em 2052 já deve estar bastante difícil a situação. Isso também se livro. Eu tenho sempre uns blogs que eu abro. Então, Guina, a gente poderia escrever um livro assim, Guina e o Fim do Mundo, né? Você sempre pontuando, mas olha, isso é muito interessante. Eu não conhecia esse teu livro, 2112 é o fim. 2112, né? Porque é bem interessante essa tua pegada aí do fim do mundo. Eu me lembro que havia uma previsão do fim do mundo, uma época aí também, né, que eles previram que o mundo ia acabar. Aí eu resolvi ir lá para o Ushuaia. Você conhece o Ushuaia, na Argentina? Tem um lugar lá no Ushuaia que chama o Fim do Mundo. Eu falei, então vou lá para o fim do mundo. Vou passar o dia da previsão do fim do mundo, porque tinha data marcada. Eu falei, então eu vou para lá. Já que vai ser o fim do mundo, eu vou para o fim do mundo. Uma asteca, uma coisa assim, não foi isso? Em 2012, apareceu uma previsão dos astecas lá, que deduziram de uma peça asteca, uma coisa assim, dizendo que o mundo... Eu sei que foi exatamente aquele ano que previram o fim do mundo e eu me mandei para o fim do mundo. Eu devo dizer Por isso que eu estou achando tão genial esse teu livro de 2112, você prevendo o fim. Eu estou falando do fim do mundo, eu estou falando de uma situação assim, limite. Claro, caótica, né? O Brasil vai continuar existindo, né? Suponho eu, mas a situação está sendo degradada progressivamente. Né? Se bobearem, claro. vamos chegar a esse fim do mundo. Agora, mas, Guida, você uma coisa, eu acho que para mim, é visível. Há certos lugares que as previsões que são dadas assim,
que eles não vão resistir, porque se o oceano está subindo, as águas do oceano estão subindo, porque está havendo derretimento das geleiras, isso é um acontecimento que ninguém pode negar, nem os negacionistas podem negar isso. Então, se eleva o nível do mar, evidentemente que o mar vai tomar conta de algumas regiões, evidente. Eu fui no Nordeste, acho que não sei se foi no Rio Grande do Norte, eu não estou me lembrando, uma região ali que era um cabo, bem assim, no litoral, e que já não existia, em alguns lugares tinham desaparecido. Você ia e não encontrava mais. Aqui no norte do estado do Rio, a Tafuna, um povoado na foz do Rio Paraíba do Sul, está sendo comida progressivamente pelo mar, né? Isso é verdade. Mas aquele momento que eu escrevi, as coisas não estavam tão radicalizadas como estão agora. Não estavam. Então, você fez a tua previsão do fim do mundo, sim. Mas errei. Meu Deus. Tomara que você esteja errado, mas vamos tomar cuidado, né? Eu estou errando por baixo, porque parece que está muito pior do que eu imaginei. Muito pior do que as suas previsões. Mas meu Deus do céu. De pontos também menos dramático do que esse. Eu fiz dramático. Esse livro aqui se chama Rio Só de Amores, quer dizer, é uma continuidade de um outro livro chamado Rio de Amores, em que eu trato de amores no Rio de Janeiro. Aí são contos relativamente leves, né? mais divertidos e tal. Essa foi a minha linha de contos. Aí, depois, continuando para dar um resumo aí sobre minhas publicações, né? Depois eu comecei a trabalhar com esse arquivo, esse acervo de fotografias que eu acumulei nos tempos da Manchete, do Fotos e Fotos, do Jornal do Brasil, e depois como freelancer. Trabalhei para a Folha de São Paulo, Estadão, Revista Visão, Revista Veja, muitos freelas, né? E aí, o Rio Só de Amores é esse site aí. Aí eu comecei a fazer livros com a base da fotografia, para começar por um que foi um livro de memórias, né? Contei algumas histórias. Por exemplo, aquela história ali do Apollino Meirelles, eu contei num artigo nesse livro chamado A Outra Face das Fotos. É aquela coisa, você pegar uma foto que você acha interessante e contar a história dela. Como é que eu fiz essa foto, né? Por exemplo, que serve de capa, uma mão saindo da lateral de um ônibus, né? Então, aí eu explico como é que... Contar a história de como a foto foi feita é uma coisa que todo mundo curte. Eu sei disso e aproveitei essa onda, entendeu? E contei minhas histórias, minha situação, minha relação com as pessoas dentro da redação, os colegas de trabalho, as viagens e tal. Foi muito legal. É um livro de memórias que até posso ampliar, porque depois disso ainda tinha outras histórias que eu esqueci, que eu não trabalhei, que eu não contei. E depois, trabalhando em cima disso, eu fiz um livro que era resultante de uma exposição que eu fiz no final dos anos, foi no começo do ano 2001, no espaço da Telemar, da antiga Telerge, né, que hoje é da Oi, é ali no Flamengo, e que resultou nesse livro chamado Personagem Cabal. Eu tinha uma exposição de várias das minhas melhores fotos, que eu considerava, e sempre fazendo um textozinho para cada uma e tal. Eu acabei criando, então, um padrão e completei um total de 100 fotos, e essas 100 fotos contam a história de um personagem que é quem está na foto. Quem está na foto é o personagem. E tem foto desde o nascimento, um parto, até uma suposta morte. E vou colocando cenas de infância, cenas de adolescência, maturidade e tal, velhice. E essa história eu coloquei com pequenos textos, quase poesia, mas eu prefiro achar que é uma prosa poética, e que vão contando a história de um personagem. O personagem viveu isso, o personagem viveu aquilo. É um material que eu gosto muito e foi todo baseado meu material acumulado em fotografia em preto e branco na época do jornal. Mas aí, Guina, deixa eu te interromper. Fala. Já que você falou de foto, né?
e da história da foto, que cada foto tem uma história, as pessoas gostam de saber a história das fotos, né? Eu tenho a maior curiosidade de saber, a minha maior curiosidade é uma foto específica, que é aquela foto do Brizola pulando a fogueira. Então, eu queria que você começasse por ela, porque é a minha preferida. Não, essa foto realmente virou minha foto histórica. Na verdade, Então, nos conte essa foto. é, Tudo sobre essa foto. então, eu vou contar. Em 2010, eu ganhei um prêmio da Funarte no projeto de um livro sobre fotos históricas no Brasil. E aí eu fui pegar... Já tinha feito isso no meu mestrado, que eu peguei depoimento dos fotógrafos sobre as suas fotos históricas e tal, e por que eles achavam que aquelas fotos eram históricas. E aí, aqui a foto que eu considero minha foto histórica, entre aspas, é essa, porque realmente foi uma coisa inusitada, estranhíssima, né? O que está fazendo o Brizola a pular esta fogueira, né? E, ao mesmo tempo, se tornou um ícone. As pessoas repetem essa foto, então, cada vez, toda hora, alguém me manda um link. Olha, não sei quem publicou a foto lá, botei seu nome, me dá o crédito, os amigos me dão crédito e tudo mais. Então, esse conceito de foto histórica resultou nesse prêmio da Funarte. Eu fiz um livro que até hoje não publiquei, porque, em suma, é mais complicado a parte de publicar do que a parte de fazer o livro. Eu acho que vou fazer uma nova formatação e finalmente publicar esse livro sobre as fotos históricas, os critérios que as pessoas têm para determinar que uma foto é histórica. Agora, a história da foto do Brizola em si era a campanha para governador em 1982, né, que ele foi eleito e assumiu em 83. Eu estava no Jornal do Brasil e a gente tinha lá as pautas, né? Eu acompanho o candidato tal, eu acompanho o candidato tal. Aí saiu um repórter, figuraça, chamado J. Paulo, infelizmente já perdemos, um grande amigo, e fomos lá acompanhar o Brizola. O Brizola foi no Conjunto Amarelinho, que é ali em frente ao mercado de Irajá, mercado da... Como é que é o nome? Não sei, mercado de distribuição de alimentos aqui da Zona Norte, ali, na Vida Brasil, e visitou o conjunto e tal, estava lá aqueles cabo eleitoral, o pessoal. E daqui a pouco chegamos num ponto em que, também já por inspiração do próprio Brizola, que levantou a questão de diminuir a violência, de lutar contra o excesso de violência, o pessoal fez uma fogueira, fez um acúmulo de armas de brinquedo que convenceram as crianças a se livrarem delas. Esse material que está aí formando a fogueira eram armas de brinquedo, desde coisas de plástico, de madeira, em suma, aquela história de mocinho bandido da criançada. E eles convenceram, olha, aí trocaram, né? Deram alguns outros brinquedos, isso, o pessoal da comunidade lá. E juntaram essas armas de brinquedo para fazer uma fogueira. Chamaram o Brizola para acender a fogueira. Aí o Brizola, com experiência de churrasqueiro do Rio Grande do Sul, naturalmente, né? Quer dizer, sabia como fazer isso, né? Acender a fogueira e tal coisa. E aí tinha um cabo eleitoral, que era um cara um grandão, enorme, um magrelo, um negão, bonito, simpático, alto. Aí ele o Brizola deu uma cutucada nele e falou: pula, tchê. Aí o cara ficou sem graça. Pula, tchê! Aí ele falou: não, pula, então pula, que depois eu vou. Aí o cara, tá legal, veio correndo e pulou, conseguiu pular. Aí ficou suspense, o Brizola vem aí, vai pular com o quê? Aí é claro que havia um risco nessa história, né? Aí eu me coloquei do lado, assim, em frente à multidão que lá fazia. Você tá com uma foto mostra, né? Preparei a câmera ali para... Como era um dia muito luminoso, sol batendo e tal, a vantagem é que dava para praticamente congelar a imagem, né? Porque a velocidade é muito rápida. Para quem tem experiência na fotografia, trabalhei com a velocidade rápida, uma lente grandiangular, e fiquei esperando. Então ele veio e pulou mesmo, né? Como se vê aí. Eu bati a foto no ato, bem no ponto certo. Então, isso aí virou uma coisa... Eu acho que é uma foto histórica, porque fico pensando, se o Brizola acabasse sendo presidente, tivesse feito
tudo que ele se propunha a fazer, que tanta gente esperava, né? O Brasil precisava. Esse aí seria um símbolo de como ele pulou as dificuldades e conseguiu isso. Acabou que não fez, não aconteceu, foi sabotado, tudo mais que a gente sabe de como fizeram o possível para que ele não se desenvolvesse como político. E ficou a foto marcada assim, de uma maneira que toda hora alguém curte. É isso, a história é essa. E ninguém mais tirou foto dele pulando a fogueira aquele Não, dia? porque a gente, por acaso, estava sozinho, não tinha nenhum outro jornalista ali. Aliás, Tá. mas eu fiquei na posição certa, de qualquer maneira. Não Sim. me lembro, acho que não havia mais ninguém, não. Foi bom, a coincidência foi boa. E aí você gosta mesmo da foto, né? Não, a foto Para você é a melhor foto que você fez ou tem outras que você prefere? digo a melhor ou a melhor, isso é bem relativo às circunstâncias, mas ela, pelo valor simbólico dela, ela Valor virou simbólico. foto histórica, né? Porque é o Brizola. Talvez uma foto de uma pessoa pulando, legal a foto, mas essa aí tem uma carga, né? Tem uma carga, olha, muito forte mesmo. Olha só, queria lembrar que a Valéria Vilela está nos dando uma boa tarde. Oi, Valéria, tudo bem com você? Então, se quiser fazer alguma pergunta, aí pode fazer aí no bate-papo, no chat. Quero terminar essa série dos livros com esse livrinho aqui chamado Bonecos e Pretinhas. E aconteceu o seguinte: em certo momento, uma amiga minha, ex-jornalista, Terezinha Costa, que vive hoje em dia em Santa Maria Madalena, ela criou lá uma versão da Flip, né? Uma feira literária, numa cidade pequena como é Santa Maria Madalena. E aí, de vez em quando, pergunta: tem algum material aí para fazer alguma exposição? Aí eu falei: você não tem um retrato das pessoas? Então, é legal. Aí fui dar uma pesquisada nos meus rascunhos, nos meus negativos, nas minhas fotos guardadas e tal, e vi que eu tinha 300 e tantas fotos de pessoas conhecidas. Pessoas que eram referências, eram lembradas daquela época, né? E aí, daí eu fiz uma exposição lá, foi ótima. Figuras, figurinhas, figuraças, figurões, e foi um sucesso, todo mundo gostou muito. E desse material, eu acabei utilizando como ilustração para um livrinho chamado Bonecos e Pretinhas, que é um romance entre dois jornalistas, porque, na verdade, é o dos bonecos e a das pretinhas. O dos bonecos é o fotógrafo de imprensa. A pessoa fala: dos bonecos, ele vai fazer um boneco, vai fazer uma foto de alguém. E a das pretinhas, ela agia para, naquela época, o redator, a jornalista, quem escrevia e botava as letras pretinhas no papel, essa era o das pretinhas. Então, é um romance entre dois jornalistas. E eu, então, usei essas fotos que estão nesses arquivos de retratos como ilustração. Quando eu falava assim de um jogador de futebol e tal, no meio do texto, eu botei algumas fotos de jogador de futebol, o Zico, o Roberto Dinamite e tal. Quando eu falava de cantor antigo, botei Calbi Peixoto, Milinha Bomba, Nelson Gonçalves, tudo gente, Carmen Costa, tudo pessoas que eu fotografei na minha prática do dia a dia. Outra hora dos músicos, eu botar aqui Edu Lobo, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, servindo como ilustração para uma história. Isso porque, em suma, é um material tão vasto que nem sei como publicar isso de uma maneira. Talvez caiba de um livro especificamente de fotografia, mas aí, nesse caso, foi ilustração de texto. Isso para falar dos livros, eu fechei tudo, não tem mais o que falar, tá bom? Tá bom. Agora, eu quero fazer uma pergunta em relação às fotos temáticas, né? E começando, eu acho que foi 2018, um tema que o tema é, como é miséria no Brasil. Brasil na miséria. Brasil na miséria. Então, esse é o seguinte, porque a partir de um certo ponto, esse último livro aqui é de 2017, e aí eu falei,
perdi um pouco o pique de escrever livro, né? É uma coisa demorada, pesada e tal. Além do mais, como eu estava fazendo com uma edição própria, eu mesmo bancava a edição e depois saía vendendo um por um. Enquanto era foto em preto e branco, tudo bem, porque aí o custo é relativamente razoável, dá para vender o livro por 30, 40, 50 reais. Mas, a partir daí, eu só tinha fotos coloridas, cada vez mais eu só continuo fazendo foto colorida. E aí os, os custos eram mais altos e tal. E eu falei, não, peraí, mas hoje em dia o espaço para publicar é a internet. Né? Então, comecei a fazer fotografia e textos publicadas na internet, nos blogs. Comecei a fazer blogs. Eu estou com quase 30 blogs acumulados de vários tipos. E comecei a fazer séries, ou seja, pegava um tema e, de repente, via uma foto, jogava naquele blog, naquele tema. Daqui a pouco... E essa história aí da Brasil na Miséria foi uma coisa muito forte que aconteceu. Eu já tinha feito umas fotos da situação de pessoas morando na rua, vivendo em situação de pobreza. Fui fazendo isso em 2018, comecei em 2019 e tal. Aí veio a pandemia, aí deu uma parada, né? A pandemia, ficamos em casa e tal, nós ficamos aqui 1 ano e meio praticamente dentro de casa. Eu até fiz uma série nova chamada Guina na Parada, em que eu fazia foto dentro de casa e fazia fotos a partir da janela, fotografando com um zoom lá de longe alguma cena que eu via e comentando e fazendo um texto. Nessa altura eu comecei a ficar viciado em fazer uma foto, fazer um texto, fazer uma foto, fazer um texto. Pegar uma foto que eu achei que era interessante, fazer um texto para ela. Então, essa série, Guina na Parada, resultou em, sei lá, cento e tantas fotos de situações dentro do ambiente da pandemia. Mas eu continuei fazendo na medida que eu... Aí, quando acabou a pandemia, aí estamos aqui um exemplo aqui, o risco da entrega, né? Era um momento em que o camarada deixava no elevador o pacote, a gente não queria contato com o cara, né? Foi uma coisa assim paranoica, né? Que a gente viveu, mas por razões, com toda a razão, né? E aí dessa série do aqui, por exemplo, uma foto feita de um pôr de sol através da persiana, mostrando que a gente estava enjaulado, entre aspas. Né? O sol estava lá, o mundo estava lá, mas a gente estava aqui dentro. Então, esse tipo de coisa eu curti bastante fazer, porque também precisava fazer alguma coisa. Né? O feijão que extrapolou a panela e tal. E aí, quando acabou a pandemia, quando a gente começou a sair na rua, eu fiquei impressionado, impactado, porque se antes eu via vários casos de gente morando na rua, passei a ver muito mais. Uma coisa impressionante. Andava um quarteirão, dois, tinha 5, 6 pessoas. Aumentou muito mesmo. Muito. Impressionante, sim. Foi chocante, foi chocante. E aí eu comecei a registrar isso e fazer alguns textos assim, de maneira sofrida, sabe? Eu fiquei sofrendo. Essa aqui é a primeira foto que eu coloquei, porque eu vi isso. A miséria vestiu as cores da nação brasileira. O Brasil ficou na miséria. Brasil na miséria. E aí esse foi o título que eu dei, Brasil na Miséria, e fui fazendo foto. Não, nem fiz tantas, eu nem publiquei tantas, porque eu fiz, sei lá, 200, 300 fotos. Publiquei cerca de, sei lá, 50, 60, porque aquilo é até um desgaste, é uma coisa sofrida, dolorida. É a pessoa dormindo na beira da estátua. Isso aqui é uma coisa impressionante. É a defensoria pública. E o pessoal passou a fazer disso um ponto de referência, porque a menos havia uma segurança ali toda noite. Sabe? É uma coisa realmente dolorosa. E eu fui fazendo essa série. E, aos poucos, entrou uma cena de favela aqui em Niterói. Na verdade, não era necessariamente a miséria nova, né? A gente via que era pobreza que via de outros tempos, né? Mas, em termos de moradia de rua, viver na rua, a coisa realmente ampliou muito, ficou muito duro, né? O camarada aqui fora da curva, né? E aí, aos poucos, eu fui fazendo também, percebi uma outra coisa que eu achava, que eu senti que era importante, é registrar o trabalho das pessoas, que a gente quase que não percebe.
isso ainda da série do Brasil na Miséria. Eu chamei essa nova série de Traços do Trabalho, porque um dia eu fui num sapateiro aqui perto e estava lá no canto umas placas de couro que eram utilizadas como base para o camarada martelar e tal, tal, tal. É uma coisa que eu sempre via quando eu era guri e ia aos sapateiros lá. Eu vi ali as marcas do trabalho. Falei, olha só, restam traços do trabalho nessa placa de couro. E a partir daí eu comecei a observar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui, a montadora de doces folhados. Né? Eu fui num lugar, lá em São Paulo, né? Você foi uma viagem em São Paulo, e era demonstrado como é que era feito o doce. Né? E aí você tem aí a marca do trabalho. Eu passei a fotografar não as pessoas, os trabalhadores, que aliás, é uma tradição da fotografia social desde o final do século XIX. O trabalhador, né? Houve muitas até importantes mudanças nas relações políticas e sociais, porque alguns fotógrafos fizeram registros chocantes. Né? Ainda no século XIX, a situação dos trabalhadores nas indústrias da Inglaterra, por exemplo, crianças e tal trabalhando e tal. Mas era muito posado, porque naquela época não havia muita flexibilidade das câmeras, era preciso parar as pessoas, fazer a foto e tal. E se continuou fazendo assim, o vendedor de panela, a baiana vendendo seus quitutes e tal. Mas aí agora eu resolvi não fotografar as pessoas, porque para cada trabalhador que está ali, o camarada que conserta o elevador, por exemplo, existem outros que fazem a mesma coisa. Então, eu achei que era justo com todo mundo que eu não identificasse pessoas, que eu não é, enfatizasse aquela pessoa, mas o trabalho que é feito. Então, o camarada que é o pedreiro, que está pegando, fazendo a coisa com jeito, é um que faz, entre outros, que faz a mesma coisa. Né? Então, esse é um traço de trabalho por isso, porque agora eu fiz tudo isso já numa outra época, não, sem mais aquele equipamento trabalhoso, pesado que eu tinha nos velhos tempos, lá de uma bolsa com quase 10 quilos, de 2 lentes, 5 câmeras, 2 flashes e tal, do tempo que eu estava na imprensa. Né? Mas agora com celular. Com celular, discretamente. A maioria das fotos as pessoas não perceberam que foram fotografadas, mas também eu não as identifico. Quer dizer, então, estou respeitando o anonimato, quase, né? Tá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou também do trabalho infantil das crianças. Você tem alguma série assim de trabalho infantil? Não, não tem, não, porque, é verdade, aposentado, eu resolvi não ir buscar fotografia, não ir buscar. Quer dizer, eu fiquei muito ligado na coisa do texto e tal, mas simplesmente sair e circular, você vê fotos, né? Quem está acostumado, você é viciado na coisa, aí foram surgindo as coisas. Então, eu não estou procurando os assuntos, mas os assuntos estão disponíveis, é só prestar atenção. Então, a parte de crianças e tal, eu não tenho convivido assim que possa fazer um material. Uma vez ou outra tem fotos dessa série da Miséria, por exemplo, que aparecem crianças e tal, mas eu não sou especificamente trabalhando com uma série desse tipo. É geral, o tema é a Brasil na Miséria. Mas você acharia oportuno fazer uma série mostrando que a criança ainda é explorada nesse país? Sim, acho até que tem muitos colegas que fazem coisas incríveis sobre isso, é muito forte, muito coisa. Estou falando, eu não estou no momento de sair procurando isso, porque, em suma, você acaba ficando muito limitado por várias contingências e tal, e porque eu gasto, entre aspas, muito tempo com a parte do texto. E também porque, na verdade, eu não tenho agora uma perspectiva profissional, porque muitas vezes essas fotos são feitas por alguém que quer fazer disso um material que lhe dê retorno, que vive uma exposição e tal. Então, eu não estou buscando assuntos, eu estou pegando os assuntos que me aparecem. E aí faço o registro. É nessa linha que eu estou. Por isso, eu não estou com nenhum projeto desse tipo. O projeto é ficar na casualidade.
De repente, Tá, deixa eu fazer um ligeiro intervalinho aqui para dizer que a Cleusa Meurer, não sei se é assim que pronuncia, né, Cleusa? Guina e suas belas histórias, ela diz. é uma amiga de longa data. É, né? O Beto estudou comigo no tempo do Chiques, é lá de Santa Catarina, e a gente, de vez em quando, vai lá e nos visitamos, é uma maravilha, a gente boa. E outra pessoa também, o Vanderlino Teixeira, dizendo para você, Guina, estou aqui, Guina, à beira do gramado, É, acompanhando o seu dizer. Parabéns, o um Nelino, grande abraço. o Nelino é um grande escritor, fui aluno dele, ele da esposa, a Lena, em oficina de literatura, nos anos 90, por aí, 2000. Ele, até há pouco tempo, ele fez uma biografia, usou foto minha. E, em suma, somos amigos aqui em Niterói, nos encontramos pelas ruas aí. Maravilha. Aí, olha, outra pessoa também que está se. Ah, deixa eu falar da Valéria. Ah, Mandou aplausos, tá? E um coraçãozinho. E a maravilha. Vera Versiani, você falou, inclusive, da Cláudia Versiani, eram primas, né? Ah, E sim. ela está Eu conheço a mandando Vera, uma boa noite, dizendo que está aqui acompanhando. muito Você quer grato. falar alguma coisa? Se referir à Vera? Ou à Cláudia, quer dizer? Eu não conheço, Você mas conhece a Vera? A não. Vera, ela toca, canta, tem várias qualidades artísticas Ah, e de toda a ordem aí, uma pessoa maravilhosa, a Vera Versiani. E tem ela todo. já até tocou, porque eu já tive um bar, não sei se você sabe disso, É, em Botafogo, Maria Maria. E ela tocava lá no Maria Maria. a Vera prima, Versiani. a prima Cláudia Bessani também foi cantora nos anos 60, 70, é, fez uns CDs não, uns LPs, não, uns compactos, me lembro disso. Cantava bem e tal, e além de jornalista, né? Muito bom. Agora, você conhece a Vera Versiani como cantora? Não, eu não conheço a Vera Bessiani, na verdade, só Não conheço a conhece. Cláudia. Precisa É, conhecer. tá bom. Ela tem que Obrigado. mandar, dizer, ela dá aula de música também, professora. Mas Maravilha. já chamei pela vida aqui em Niterói, ela acha Niterói longe. Engraçado, né? Ó, Todo carioca acha. Ah, por falar em carioca, o Guida é carioca. Ele mora em Niterói. Eu chamei ele de niteroense, mas ele eu é acho, carioca. hoje em dia, Mas os cariocas acham Niterói longe pra cá. hoje em E dia, nós não achamos o Rio de Janeiro longe, né? hoje em dia eu já acho. Saímos daí. É, já é um investimento, né? Você tem que organizar para ir ao Rio de Janeiro. Onde é que vou estacionar? Como é que. Ou então eu vou de barca, pega metrô. É preciso uma organização para ir ao Rio hoje em dia. Mas continuo cheio de amigos lá, sempre que posso. Por exemplo, agora nesse domingo, o carnaval, estarei com uma turma grande dessa época do IFIX, que continuaram convivendo comigo, assim como a Cláudia Versiana e outros, e a gente criaram um bloco chamado Maracangalha, que sai no domingo às 5 da tarde, ali do lado da Cobal. E é um bloco maravilhoso, que estou convidando todo mundo que estiver assistindo, que é um bloco das 300 pessoas, assim, ótimo, sempre divertido. E aí é o momento que a gente se encontra. Então, vamos lá, é o carnaval, que hoje em dia eu me dou o trabalho de, me disponho a participar. É o A bloco. participar. Mas olha só, a Vera está dizendo assim: Pato de Argentina. Ah, Gosto muito de fotos tão sensíveis e história de vida. não sei, maravilha. Fico feliz de poder contar um pouco as histórias. Poxa vida. É, Pato de Argentina. é Uma sempre. outra pessoa. Mas É, aí a Vera continua, que ela e a Cláudia, elas se conheceram aqui no Rio, já adultas, ah, porque a família é grande, é de Minas Gerais também. A Cláudia era maravilhosa, cantora, e ela diz, jornalista e fotógrafa. tem até um grupo. Trabalhei uma época, eu trabalhei junto com a Cláudia, e ela também cantou e tocou lá no Maria Maria. É,
Maravilha. Sim, mas então, o que mais que você quer que eu fale? O que eu posso falar mais? Eu não sei. Olha, deixa eu ver quanto tempo nós ainda temos de programa. Hum. Olha, temos 7 minutos Ah, tá. ainda de programa. O que É, que você, nestes 7 minutos, quer ainda chamar atenção desse teu trabalho? Na realidade, porque, olha só, você disse que escrevia bastante livros, mas depois, realmente, é uma complicação de você escrever um livro, depois ter que vender o livro, ter que publicar, essa coisa toda, né? Você tem todo um trabalho e depois esse trabalho tem que continuar para poder divulgar o livro, etc, etc. Agora, você acha que a leitura, os leitores, né? Porque nós estamos falando em livro, e eu, às vezes, quero escrever no nosso site. Todo mundo que eu entrevisto, às vezes eu quero relatar alguma coisa, contar também minhas histórias, mas eu acho que tem pouca gente querendo ler. A sensação que eu tenho é que as pessoas não gostam mais de ler. Eu queria te fazer essa pergunta, você como escritor, o que que você sente com essa nova geração e as pessoas mesmo de uma geração um pouco mais velha um pouquinho, já não gostam mais de ler também. Ou seja, a leitura parece que está com os dias contados. Você que é do fim do mundo, eu não quero agora aqui propagar a leitura também, que vai acabar a leitura. Então, sabe, apocalipse now, não é bem isso que eu quero. Mas eu quero saber a tua opinião. não, você sabe, eu acho o seguinte, não, realmente nós entramos num buraco cultural aí nos últimos anos, uma cultura de não cultura, de falta de. Terrível, um negócio cruel. Mas eu acho que a leitura continua muito forte, só que ela se fragmentou e aí fica muito confuso para quem foi escolado, como nós, na reverência ao livro, na importância do livro e tal. Então, quer dizer, hoje as pessoas leem fragmentos, pedacinhos aqui, um pedacinho ali, uma postagem aqui, uma postagem ali, mas continuam lendo. Eu acho que hoje em dia perdeu-se um pouco para pessoas mais novas a condição a capacidade, entre aspas, de ler livro, de ler longo livro. A gente continua aqui também lendo nossos livros, eu e a Regina, a gente toda noite lê um pouco. Na verdade, eu leio, ela ouve, porque eu gosto de ler e ela curte ouvir a história, mas a gente continua lendo nossos livros. A gente já leu livros aqui enormes, assim, o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, sei lá, 700, 800 páginas. A gente leu inteirinho, assim, toda noite, 20 minutos, meia hora e tal. Mas também a questão da falta de tempo, porque há muitas demandas hoje. Você tem muitos vídeos, você tem a televisão, você tem. O jornal já praticamente foi esquecido pelas pessoas, mas tem a internet com milhões de temas, milhões de questões, sem contar um futebolzinho que a gente tem que assistir, ou uma novela que tem gente que ainda também curte, e que, de certa maneira, uma novela, por exemplo, é um livro colocado em imagem. Né? Eu sou da cultura da imagem e do texto. Texto e imagem. Quer dizer, eu vivi isso, por exemplo, na revista, na Manchete. O que era Manchete? 4, 5, 6 fotos, um texto explicando aquela história. O que é a televisão? É imagem e texto, só que agora é a imagem em movimento, como aqui nós estamos nos movimentando ao falar, e o texto falado, o texto narrado. E aí o livro ficou um pouco assim defasado, entre aspas, porque, em geral, é só o texto. Por isso, eu acho legal essa relação de texto e foto nos livros. Quer dizer, também porque eu gosto de fazer a foto antes de fazer o texto. Em geral, raramente eu faço um texto e vou procurar foto. Em geral, eu não faço isso. Como eu tenho a prática da fotografia, eu vi uma foto, acho aquela foto interessante, aí começa a pensar, puxa, isso aqui dá para escrever, falar, sei lá, escrevo um texto. Essa parceria continua perfeitamente válida. Agora, é muita coisa, o livro em si também, né, já está começando a ser substituído pelo livro digital, assim como
houve outras mudanças. A fotografia deixou de ser fotografia analógica, com aqueles filmes, aquele rolinho de filme, aquela coisa toda, e, de repente, lá pelo ano 2000, começou a aparecer a fotografia digital, as câmeras. No início, eu vi fotógrafos dizendo assim: não, isso não é fotografia, porque não tem uma base física. Caramba, sem base, com base física ou sem base física, as imagens estavam ali, estão cada vez mais tomando conta e ficaram. Então, talvez o livro já não seja o veículo ideal para o texto, porque é grande, é demorado, etc. O autor já é um sofrimento escrever um livro, né? Porque toma um tempo enorme e tal coisa. Agora, por outro lado, quando o cara faz um livro com profundidade, aquilo é um documento histórico, né? É uma coisa para valer para sempre, né? Um livro que foi escrito, aí fica não se pode perder. Mas eu realmente perdi o pique de escrever livros. Mas olha só, você está me ensejando aí algumas ideias, meio, não sei se malucas, mas algumas ideias. Mas antes eu quero falar que a Vera, olha, ela gosta de escrever, tanto assim que ela começou a escrever aí, ó. Então, essa história da escrita também precisa ser estimulada. Mas a Vera, ela é uma poeta, evidentemente, mas também compositora, professora de violão, de canto. E olha só, incrível, ela é professora de matemática também, ela é matemática. E, além de tudo, ela é fotógrafa amadora e admira demais os fotógrafos em todas as modalidades. Tem olhares inéditos que nos enriquecem, ela disse. Agora, o que me ocorreu é o seguinte: olha, Guida, o que você acha da ideia da gente fazer um concurso de, por exemplo, eu gosto muito de crônica, porque a crônica não precisa escrever tanto, né? E você pode falar sobre qualquer assunto. A gente podia fazer um concurso de crônica. Você já pode começar a escrever umas crônicas para publicar na Taba TV. E a gente começa a estimular a crônica na Taba TV e depois a gente faz um concurso das melhores. O que você acha da ideia? Não, eu acho que eu estou fazendo crônica, fotocrônica. O tempo todo. Eu passei. É porque aconteceu. Eu fiz a experiência da literatura ficção, que é uma ficção histórica e tal, mas é uma ficção. Nesse primeiro livro que eu falei, fiz a experiência da ficção também nos contos que eu fiz, tal. Depois fiz alguns registros, né, meio poéticos e tal, com fotografia. Aí, nessa fase atual que eu estou publicando na internet, o que eu estou fazendo são fotocrônicas. Faço uma foto de um lance de rua e aquilo, o cara carregando lá, o negócio mó pesado, aquilo vira uma crônica. Eu conto a historinha do que foi a foto e, ao mesmo tempo, faço uma reflexão sobre aquela situação, né? Como é que está se vivendo uma coisa como aquela, como é que o cara está vivendo naquela situação de pobreza. Então, acho que isso, para mim, é um veículo legal de expressão, né? Uma crônica. Eu acho a crônica muito legal. Eu acho que a crônica foi historicamente da maior importância no Brasil, né? Rubem Braga, etc. e tal, mas ela continua valendo para mim. Acho que o Facebook tem muito isso. As pessoas fazem crônicas também no Facebook. Ótimo. Pegam então, foto. olha só, gente. Olha, olha, essa foto, por exemplo, do Pão de Açúcar. É sua essa foto, não é linda? É linda. Aí é né? minha. Com a bandeira, bandeiroso Pão de Açúcar. Maravilhosa. E você escreve sobre. Eu não li a crônica, mas você está escrevendo sobre isso. Não, eu quero dizer, eu acho que a gente tem que divulgar agora para as pessoas, porque já acabou o nosso tempo de programa, que todo esse material vai ficar no site da Taba. Todo mundo pode participar, entrar no site para ler, para ver, para curtir, né? Todo esse trabalho do Guina. E outra coisa, vamos fazer um concurso de crônicas, outras pessoas participando também. O que você acha? Não, tudo bem. Agora, acho aí que é a questão de estruturar. Vamos estruturar um concurso de crônica. Eu me sinto um juiz do trabalho alheio. É complicado você ficar, essa é melhor do que aquela. Mas eu tenho, em suma, acho que essa participação, essa produção é legal, tem que ser feita mesmo.
Mas dou uma força, dou uma força. Sério mesmo. Então, tá bom. Então, quem quiser ver o trabalho do Guina em minúcias, é só entrar no nosso site, inscreva-se em nosso canal. É muito fácil. Legal. Quem recebeu esse post já sabe como entrar. Aliás, Tá bom? Então, a gente dá por encerrado. Eu passo a palavra para o Guina para fazer as considerações finais. Tá. Guina. Eu acho que é muito legal essa iniciativa de fazer uma TV com essas temáticas que vocês estão trabalhando. Eu tenho uma olhada em várias coisas interessantes. É isso mesmo. Nós temos uma outra forma, outro formato mais atual, mais dinâmico de apresentar o trabalho próprio dos outros e tal. Fico feliz de ter participado, de ter colaborado, de ter mostrado um pouco do meu trabalho. Maravilha. Espero que muitas outras pessoas apareçam aí para que eu agora assista. Seja a plateia da Taba TV, da TV Taba. Eu tenho um fotógrafo aí que é de origem japonesa, que eu quero que ele também mostre as fotos dele aqui, mas está difícil da gente organizar. Ele já me manda fotos, bastante fotos. O trabalho dele também é excepcional. A gente já tem essa pegada aí das fotografias e tal. Então, agradeço muito, Guina, valeu demais. Então, eu espero que os nossos ouvintes e telespectadores venham ao canal, entrem no canal, visite o nosso site e vejam o trabalho do Guina. Tá bom? Beleza, obrigado. E qualquer coisa e outros trabalhos que você quiser, pode ir atualizando a tua obra, é só mandar para a gente publicar, tá bom? Tá legal. Valeu, Vamos obrigado. fazer esse concurso aí de. Tá bom. Tá bom? Você... De crônicas. Muito boa tarde para vocês. E Valeu. bom carnaval, né? Para todos. Você vai para o bloco, né, Guina? Domingo no bloco do Rio de Janeiro. No Maracangalha, domingo à tarde. Maracangalha. Tá ótimo. Valeu.